Primeiro, vamos começar falando o que é o Bitcoin. O Bitcoin é um token, que significa um ativo digital. Ele é a primeira moeda descentralizada do mundo criada por uma pessoa ou um grupo de pessoas chamada de Satoshi Nakamoto. Diferente do dinheiro tradicional, ele não depende de bancos, de governos ou de intermediários para ele funcionar. Você pode enviar para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem precisar da permissão de ninguém. E para proibir o Bitcoin de uma forma global, teria que destruir a internet em todos os países e de preferência ao mesmo tempo, ou então tirar o direito de expressão, cortando da população todos os meios de comunicações, por exemplo, rádio, e-mail, SMS, carta ou qualquer forma de comunicação com outra pessoa que tem a utilização da internet. Da mesma forma que tem diferença entre direito com D maiúsculo e minúsculo, também tem diferença no Bitcoin com B maiúsculo e B minúsculo. O Bitcoin com B maiúsculo é a plataforma, ou seja, o sistema, é a rede, que é constituída de um software aberto e livre, contendo mineradores e nós. Eles são extremamente importantes para que o Bitcoin ainda continue funcionando em um sistema de registro descentralizado. E isso é chamado de blockchain, mas no white paper o nome verdadeiro é time chain. Ele também não é uma democracia, pois utiliza uma estratégia avançada de governança, e que nessa governança não tem sanções violentas, mas sim motivações baseadas em teoria dos jogos e teoria das escolhas racionais. Mas agora você deve estar se perguntando o que é isso, teoria dos jogos e teoria das escolhas racionais. Primeiro, teoria dos jogos. Teoria dos jogos estuda como pessoas ou um grupo tomam decisões estratégicas quando suas escolhas afetam uma às outras. Eu vou te dar um exemplo muito simples para você compreender como isso funciona. Imagina um jogo onde duas pessoas podem cooperar ou trair. Se ambas cooperam, as duas ganham. Se uma trai e a outra coopera, quem trai ganha mais do que a que coopera. E se as duas traem, nenhuma das duas ganha. E isso mostra como o incentivo molda o comportamento. Já no Bitcoin, os participantes da rede têm incentivos econômicos para agir de uma forma honesta, ou seja, validar blocos corretamente. Porque trair ou tentar fraudar custa muito caro e cooperar é mais vantajoso e também é muito lucrativo. E o resultado é que a rede continua se mantendo segura, descentralizada e sem precisar de um chefe. Agora vamos para a próxima teoria, que é a teoria das escolhas racionais. A teoria das escolhas racionais parte da ideia de que as pessoas tomam decisões buscando maximizar seus próprios benefícios e minimizar riscos ou perdas. Vou dar outro exemplo também para você compreender isso de uma forma muito simples. Se você tivesse duas opções, guardar o seu dinheiro em uma moeda que perde valor com o tempo ou em um ativo que preserva e aumenta o valor, obviamente que a escolha racional seria a segunda opção. No Bitcoin, muitas pessoas optam por usar ou guardar, mas o porquê? Primeiro, que a oferta é limitada. Só irão existir 21 milhões de Bitcoin até a última mineração. Segundo, não pode ser impresso por governos. E o terceiro, ainda te protege da inflação. Assim, a teoria explica por que incentivos econômicos ou liberdade individual atrai as pessoas ao Bitcoin. Isso significa que no sistema do Bitcoin só existe pessoas independentes e cada uma fazendo o seu papel. E qualquer mudança que tiver no Bitcoin tem que ter o consenso para ela ser aprovada por todos ou pela grande maioria. E caso alguém discorda da mudança, pode continuar rodando a versão anterior normalmente. A rede do Bitcoin, ela é distribuída e descentralizada no mundo inteiro, sem exceção. E mesmo se acontecer alguma destruição com alguma parte dos mineradores ou dos nós,
ainda assim não é capaz de parar o andamento do Bitcoin. E para isso acontecer, teria que destruir todos os milhares de mineradores e de nós ao mesmo tempo e no mundo inteiro. O sistema do Bitcoin, ele consome mais energia do que você imagina, mais energia que vários países. Por isso, ele tem o maior poder computacional do planeta. Agora vamos falar um pouquinho da blockchain. A blockchain, ela é muito conhecida como protocolo de confiança. É um sistema para transações digitais que permite a transferência de um valor online sem precisar pedir a permissão de algum intermediário. E ele é a combinação de três tecnologias: a internet, a criptografia e o protocolo peer-to-peer, que significa de pessoa para pessoa. E isso tudo em um sistema de governança formado por códigos e algoritmos, juntando a teoria dos jogos. Pense na blockchain como um livro de registro digital. Cada vez que alguém faz uma transação de Bitcoin, essa transação ela é anotada nesse livro. Todo mundo pode ver as anotações, mas ninguém pode apagar ou alterar o que já foi escrito. E cada nova anotação precisa ser confirmada por várias pessoas, ou seja, os computadores, antes de entrar para o livro. E esse bloco é um conjunto de transações que acontece em um determinado período. E quando um bloco fica cheio, ele é fechado, conectado ao bloco anterior, assim formando vários blocos em sequência, ou seja, formando uma blockchain, que em português significa cadeia de blocos. E cada bloco dura cerca de 10 minutos para ser finalizado e registrando todas as transações nesse determinado período, nesse tempo. Se você estiver entendendo tudo que eu estou falando até aqui, ok. Agora, se não estiver, volta o vídeo, ouve tudo de novo, anota, depois vai pesquisar e estudar. Agora vamos falar um pouco da criptografia. A criptografia é um método de proteger informações transformando dados legíveis em códigos que só podem ser decifrados por quem tem a chave certa. Tudo isso por meio de processos matemáticos. E esse processo ele já é utilizado há milhares e milhares de anos atrás. Já no Bitcoin, ele garante que somente o verdadeiro dono de uma carteira pode movimentar o saldo que tem ali dentro. Ou seja, a criptografia ela garante sigilo, autenticidade e segurança para toda a rede. Agora nós vamos falar um pouco dos mineradores. No sistema do Bitcoin, ele é formado por dois pilares, os mineradores e os nós. Vou falar um pouco dos mineradores e depois eu falo um pouco dos nós. Os mineradores, eles são os responsáveis por manter a rede do Bitcoin funcionando e segura. Eles utilizam computadores potentes para resolver cálculos matemáticos complexos. Esses cálculos servem para validar as transações e criar novos blocos na blockchain. Quando o minerador encontra a solução correta para um bloco, ele adiciona esse bloco na blockchain e também ganha uma recompensa por isso. E lembrando que essa recompensa também é em Bitcoin. E é assim que novos Bitcoins são criados e colocados em circulação. Mas diferente de cavar ouro, aqui a mineração é totalmente digital, feita através de poder computacional e energia elétrica. Os mineradores, eles competem entre si para ver quem encontra o próximo bloco primeiro. E a cada 10 minutos, aproximadamente, um bloco é adicionado à blockchain. E o minerador vencedor, ele recebe duas recompensas. Primeiro, uma recompensa fixa de ter adicionado um novo bloco à blockchain. E o segundo, as taxas das transações que ele adicionou a esse bloco. E com o tempo, essa recompensa ela diminui. E nós chamamos isso de halving. Ou seja, os mineradores têm um papel duplo. Eles mantêm a rede descentralizada e segura e, ao mesmo tempo, controla a emissão de novos blocos. Já falei um pouquinho dos mineradores, agora vamos falar um pouquinho dos nós. Os nodes, ou também muito conhecido como nós,
eles são os computadores que fazem parte do sistema do Bitcoin, da rede do Bitcoin. Eles são responsáveis por verificar, armazenar e transmitir todas as informações da blockchain. Diferente dos mineradores, os nós ou os nodes, como preferir chamar, eles não competem entre si e também eles não recebem recompensas em Bitcoin. O papel deles é garantir que todas as regras do sistema estão sendo seguidas corretamente. E existe diferente tipo de nós, cada um com o seu papel específico dentro da rede do Bitcoin. O primeiro tipo é o Full Node ou nó completo. Ele é o mais importante de todos. Ele armazena a cópia completa do Bitcoin, ou seja, desde quando o Bitcoin foi criado, ele tem todas as informações de todas as transações que foram realizadas desde a criação do Bitcoin até o dia de hoje. Os Full Nodes, ele verifica cada transação e cada bloco, seguindo todas as regras do sistema do Bitcoin. Eles também são a base da segurança e da descentralização do sistema do Bitcoin. E o segundo tipo de node é o Proof Node, ou seja, nó cortado. Ele é apenas uma versão reduzida do Full Node. Os dois têm a mesma função, porém, o Proof Node, ou nó cortado, ele valida somente os últimos blocos da rede. E isso também é uma forma de participar da rede, deixando ela descentralizada e segura, sem armazenar centenas de gigabytes de dados. Isso significa que, mesmo se um computador falhe, a rede ela ainda continua rodando normalmente, porque ainda existem milhares e milhares de cópias espalhadas pelo mundo inteiro. Os nós, eles verificam se cada transação é válida, se o remetente tem saldo, se a assinatura digital está correta e se o bloco minerado está seguindo todas as regras do protocolo do sistema do Bitcoin. E se um bloco for inválido, os nós simplesmente rejeitam esse bloco. E é isso que impede que alguém tente trapacear ou criar novos Bitcoins falsos. Eles garantem que tudo que acontece no Bitcoin seja legítimo, transparente e imutável. Tem dados que falam que hoje existem mais de 45 mil nós ativos espalhados pelos países para ajudar na descentralização e na segurança do Bitcoin. E essa distribuição é o que torna o Bitcoin praticamente impossível de ser desligado. Mesmo que governos tentassem bloquear a rede em alguns países, ainda iria existir milhares de nós operando em outros lugares do mundo para manter esse sistema ativo, seguro e descentralizado. E é assim que o Bitcoin se mantém ativo e seguro até hoje. Agora vamos falar um pouquinho do halving. O que é o halving, como ele funciona, como eu expliquei na parte dos mineradores. O nome halving, ele já vem do inglês e ele significa corte pela metade. E o que exatamente é cortado é a recompensa dos mineradores. O halving, ele é um evento programado dentro do código do Bitcoin, que acontece automaticamente a cada 210 mil blocos minerados, e o que leva em média cerca de 4 anos para isso acontecer. E nesse evento, a recompensa que cada minerador recebe para adicionar novos blocos na blockchain, ele é diminuído, ele é cortado pela metade. Ou seja, em cada halving, novos blocos passam a ser emitidos com o dobro da dificuldade em relação ao ciclo anterior. E isso foi pensado por Satoshi Nakamoto como uma forma de controlar a inflação e também garantir que o Bitcoin se mantenha escasso com o tempo. E na prática funciona dessa forma. Tem o bloco Gênese, que foi o primeiro bloco minerado. Nesse bloco teve uma recompensa de 50 bitcoins. Já em 2012 já teve o segundo halving, que foi para 25. Em 2016 foi para 12,5 bitcoins em cada
bloco minerado. Em 2020 teve outro halving que foi diminuído para 6,25 e agora em 2024, né, teve outro halving e o bloco, a recompensa foi diminuída para 3,125. E o próximo halving vai acontecer em 2028 e a recompensa irá diminuir para 1,56. E assim por diante, 2032, 2036, 2040, blá blá blá, até chegar em 2136. E quando chegar nesse último bloco, aí vai estar em circulação todos os bitcoins minerados, que é os 21 milhões que irão existir, que está no protocolo do Bitcoin. E o halving, ele é muito importante, é porque ele que mantém a escassez do Bitcoin. E a cada ciclo, menos bitcoins novos entram em circulação, enquanto a demanda tende a aumentar. E esse mecanismo, ele é comparável à mineração de ouro. Ou seja, quanto mais ouro já foi extraído, mais difícil e mais caro é de encontrar. Ou seja, o Bitcoin ele foi programado para ser cada vez mais raro e mais valioso com o tempo. Após cada evento, o Bitcoin passou por períodos de valorizações significativos. Isso acontece porque quando a oferta diminui, a demanda tende a crescer e o preço automaticamente, naturalmente, ele sobe. E isso é uma simples lei econômica de oferta e demanda. Mas é importante lembrar que o halving ele não causa uma valorização imediata. O impacto ele vem ao longo dos meses seguintes, à medida que o mercado começa a sentir a escassez. E com a redução das recompensas, os mineradores passam a depender mais das taxas de transações pagas pelos usuários. E isso cria um equilíbrio natural da rede. Apenas os mineradores mais eficientes continuam lucrativos e assim mantendo o sistema sustentável. Eu vou falar também agora de um tópico muito importante para que você saiba esse sistema do Bitcoin. E o próximo tópico ele é o Proof of Work. Nós chamamos de prova de trabalho. Ele também é um mecanismo que mantém o sistema do Bitcoin seguro e descentralizado. Se você parar para perceber, todos ali são uma união. O halving, a mineração, os nodes, Proof of Work que eu vou falar agora. Eles funcionam assim. Os mineradores, eles competem para resolver problemas matemáticos complexos, usando poder de processamento e energia elétrica. Quem encontra a solução primeiro comprova que fez um trabalho real. Por isso o nome Proof of Work, ou seja, prova de trabalho. E essa prova de trabalho dá aos mineradores o poder de adicionar um novo bloco à blockchain e em seguida recebendo uma recompensa por essa prova de trabalho. Creio eu que em todos os módulos ou quase todos eu vou falar. Se você quer aprender o Bitcoin, você tem que estudar o Bitcoin. Leia livros. O livro que eu mais indico aqui no meu canal, em todos os lugares, é o livro do Renato 38 e do Alan Scrum, que é o Bitcoin Red Pill. Você tem que ler. Com ele você vai adquirir um conhecimento exorbitante. E isso vai facilitar com que você entenda o Bitcoin e migra para ele de uma forma muito mais simples e leve.